O primeiro. Ó, Vamos lá, hein? Eu acho que agora já deu. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver só um aqui. Fala, Vitor. Tudo bem aí? O som tá bom? Imagem boa? Tudo tranquilo? Essa distância que eu estou falando, vocês estão escutando bem? sim. Tô escutando. Tá bem. Deixa eu. Eu sou o Vitor aqui. Então vamos lá, né? Vamos conversar mais uma live. Boa noite, sou Antônio. Boa noite, Lidiane. Meu nome é Cezano Ferreira e nós estamos aqui no mais uma live no Idoso em Foco. Esse mês de julho estamos com a série de lives onde abordamos todos os aspectos que envolvem o idoso em Juiz de Fora e nossa sociedade, né, em geral. Então, o senhor Antônio Carlos da Silva Estevão, presidente do Abrigo Santa Helena e esqueci lá ao lado lá da instituição, senhor? CEPROM. CEPROM, né? Abrigo Santa Helena e CEPROM. Porque eu não escrevi o CEPROM aqui na folha. E a Lidiane Chabel Pérez, assistente social e coordenadora do Fórum de LPI de Juiz de Fora. Hoje nós sabemos que é uma realidade em nosso meio para poder atender, né, essa demanda de idosos que muitas das vezes fica sem referência familiar, ou por opção, ou por situações diversas. Nós sabemos que muitas das vezes é recorrido a instituições, antigamente chamadas de asilo, né, e outros nomes. Hoje, instituição de longa permanência para idosos. E com isso, nós sabemos também que o seu papel na sociedade tem uma importância social muito grande, em virtude justamente dessa crescente de idosos que nós temos em nossa sociedade, e ao mesmo tempo, muitas das vezes, o que tem crescido são instituições particulares. E sabemos que existe uma demanda muito grande para atender uma instituição, uma população com performance pública, né? Seja filantrópica ou seja mesmo a própria instituição pública. Juiz de Fora nós não temos instituição pública, temos instituições filantrópicas que atendem algumas vagas públicas, né? Que são custeadas pelo poder público. E para começar esse bate-papo, eu queria cumprimentar, dar uma boa noite ao São Antônio e a Lidiane e começar, né, pelo São Antônio, para ele se apresentar e logo depois a gente passa para o Lidiane e começaremos o nosso debate. Uma boa noite, São Antônio. Boa noite, Cezano. Com alegria e com prazer que eu estou aqui para participar dessa live, porque é sempre um motivo de alegria, de satisfação falar do Abrigo Santa Helena e de idosos. Espero que a gente possa ter uma noite de bom proveito e possamos passar um pouco das alegrias e das nossas dificuldades que enfrentamos no Abrigo Santa Helena. Ok. Eu que agradeço a presença do senhor e a participação, né? Então agora com a Lidiane. Lidiane, uma boa noite e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Cezano. Boa noite, São Antônio. Também compartilho da opinião do São Antônio, né? Eu acho que é um momento muito importante e oportuno a gente poder estar aqui para falar um pouquinho sobre as ILPIs, ainda mais nesse contexto que a gente está vivenciando. Então, eu agradeço a você a oportunidade. Isso, legal, né? Eu que fico muito grato pela sua participação. Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre essa importância social da ILPIs enquanto instituição, enquanto
o legalismo, né, as leis, as normas, as regulamentações para poder existir a instituição. Mas também não podemos deixar de ouvir e, né, compartilhar também a experiência de mais de 100 anos, né, do Abrigo Santa Helena em nossa sociedade, onde já passou por diversas transformações, tanto sociais quanto também a nível de legislação, a nível de obrigatoriedade, a nível de exigências, e isso tudo vem acarretando uma experiência muito grande. Né? O Abrigo vão tendo, né, sucessões de direção, mas a sua história ela vai sendo registrada a cada dia. Então, eu queria ouvir do Sr. Antônio um pouquinho sobre essa questão seguinte. Sr. Antônio, o idoso e o Juiz de Fora, né? A gente tem aquele dilema, o Juiz de Fora, que fala assim, que o Juiz de Fora cego não pede esmola por causa da associação do cego. E o idoso e o Juiz de Fora, de modo geral, ele tem, né, a cidade de Juiz de Fora tem o Abrigo Santa Helena como uma referência de instituição de longa permanência filantrópica. Né? Tem outros, mas o Abrigo Santa Helena, pela história, pelos 100 anos de vida, é uma referência. Como o senhor vê hoje a procura, né, de idosos, de familiares de idosos, junto, né, à instituição, na busca de ser acolhido um idoso, seja ele com morbidade, ou por necessidade financeira, ou a falta de condição da família? Como que tem isso ocorrido? Bom, eu vou me permitir retroagir um pouquinho mais. O conceito que tínhamos de asilo era um lugar quase que de despejo, de colocação de idoso, que estava incomodando a família. As famílias antes eram constituídas de forma diferente. Nós toda vez que tínhamos que fazer um contrato, alguma coisa, ao qualificarmos uma mulher, colocar brasileira, casada, essa figura desapareceu. Além das famílias serem muito maiores, essa figura do lar, a minha mãe foi, provavelmente a mãe de muitos que estão nos vendo aí, era provedora do lar. Ela fazia almoço, janta, cuidava dos filhos, da família, botava para o colégio. Se adoecia, ela colocava dentro de casa. Hoje, essa mulher desapareceu. Nas manhãs, as casas esvaziam. Marido sai para trabalhar, mulher sai para trabalhar, filho sai para estudar. E quando tem um idoso que depende de cuidado, quem pode cuidar dele? Quem vai abrir mão do seu plano de vida, do seu plano, do seu sonho, para poder cuidar do idoso? Bom, o idoso sadio não é problema. Eu sou idoso, estou num abrigo há 8 anos. Mas o idoso sadio não é problema. Ele se locomove, ele tem, de certa forma, ele é até parte da renda familiar. O idoso paga uma luz, paga uma luz, compra um gás, paga uma feira, ajuda de alguma maneira. O idoso doente, esse é o problema, aquele que precisa de cuidado. Isso eu posso dizer pelo abrigo, que hoje nós temos 4 meses que não fazemos admissão em função dessa pandemia. Nós estamos lá com 130 idosos. Desses 130, pelo menos 100 são dependentes em grau 2 e 3. Hoje nós temos basicamente 3 tipos de idosos. O idoso sadio, como eu, os idosos que estão lá no abrigo, cadeirante, amputado, com alguma deficiência que precisa de assistência. E o terceiro grupo, que também está desassistido, é o idoso que é doente, que precisa de assistência permanente. Esse tem mais dificuldade ainda. Os recursos estaduais não existem. O federal é ridículo. A União repassa para o abrigo Santa Helena, para a totalidade do abrigamento desses 145 idosos, R$ 9.000 por mês. A prefeitura repassa por 120
idosos que nós temos vendo, R$ 39.000. O idoso em Juiz de Fora é o patinho feio da assistência social. Nós estamos aí com 4 meses e meio de pandemia, de muita luta, aumentamos as despesas demais, os cuidados, limpeza, prevenção, maior número de pessoal, e até agora não entrou um centavo de recurso do município para isso. Então, nós temos um custo do idoso na faixa de R$ 2.300 por mês, para uma entrada de R$ 400, que não chega a 20% do que é necessário. Como se consegue, então? Se consegue com a participação do idoso, a quarta parte dele, um detalhe, do Abrigo Santa Helena, 90% é salário mínimo. A contribuição também é mínima. É a comunidade. Entendi. Se não fosse a comunidade de fora, farei 200 vezes toda vez que tiver oportunidade. Não em detrimento, o município ajuda um pouquinho, a União ajuda, porque é uma soma. Mesmo assim, se não fosse a comunidade, não é só o Abrigo Santa Helena, não teria instituição nenhuma em Juiz de Fora sobrevivendo sem o auxílio da comunidade. A comunidade de Juiz de Fora é pródiga, é boa, está sempre presente, colaborando, mas as nossas autoridades precisam ver. Nós estamos envelhecendo demais, as necessidades são maiores. Hoje, o Abrigo Santa Helena, nós somos instituições, as filantrópicas de fora hoje são praticamente 3. A Lidiane pode confirmar para mim que uma está deixando de ser. A Madre Maria e São Miguel. São 3 instituições. A João de Freitas só aceita quem não tem deficiência. A Luísa de Marilac aceita e o Abrigo Santa Helena aceita tudo. E é a única maneira. Se vai fazer a coisa, que faça direito. Ela não pode ficar cometida. Eu acho que nós, como instituição filantrópica, não temos que escolher a quem abrigar, por que abrigar. Nós vamos acolher aquele que realmente precisa, independente de estado físico, de condição financeira, de religião. Isso não interessa, não importa. Nós temos dentro do abrigo lá, idosos lá que há 15 anos não pagam a mensalidade, que não contribuem com nada. Nem por isso deixam de ter assistência. Nem por isso. E o abrigo hoje não tem aquela figura do abrigo. O abrigo hoje é quase que uma casa de repouso. Fora da pandemia, o abrigo tem todos os meses pelo menos 20 atividades com os idosos. Pelo menos. Eles fazem torneios de dama, de dominó, entendeu? Ginástica, tem um professor de educação física lá para poder prover isso aí. Tem um passeio mensal fora do abrigo. Esse passeio é realizado no Cascatinha, Banco do Brasil, Aras, Morena, sítios particulares, Fazenda São Mateus. Comemora seu aniversário dele toda a última quinta-feira do mês. Se comemora os aniversários do mês, quando há. Eles têm muito o que fazer, os que podem, porque uma boa parte não pode fazer nada. Tem dificuldade, né? Todo. E é isso. Então, senhor Antônio, nós sabemos... Pode perguntar, por favor. Baseado nesse relato, né, que o senhor coloca,
nós sabemos que essa realidade ela é transferida para outros ambientes, como outras instituições que também o senhor colocou, das limitações de recurso, muitas das vezes da invisibilidade que o poder público, de modo geral, tenta persistir, né, em ter, pela importância que tem o acolhimento, o apoio, né, familiar que a Remata promovendo, porque aquele que muitas das vezes que não tem familiar, né, não tem, mas muitas das vezes tem pessoas que lá estão nas suas instituições que têm um familiar, né, que por um motivo ou outro não pôde acolher, e mesmo assim tem a dificuldade de contribuição financeira, às vezes contribui com a cesta básica, com a doação ou outra, e a gente não sabe que não é só cesta básica, né? O idoso está na instituição e não vive só de cesta básica. Tem um colchão que ele dorme, tem as acomodações, as adaptações do ambiente construído lá, dos prédios, as atividades físicas, como o senhor colocou, a atenção à saúde dele, a atenção à qualidade de vida que ele precisa ter no ambiente, que o senhor coloca muito bem. Há um tempo atrás, era verdadeiramente um asilo, um abrigo. Hoje não, hoje é uma casa de repouso, onde as pessoas têm que ser acolhidas e ter essas condições. Nós sabemos que essa contribuição ela tem sido muito insignificante, como o senhor coloca, o Estado vira as costas, né, 100%, desconhece o trabalho social, financeiramente não contribui com nada, o governo federal contribui com um pouquinho, o município também com muito pouco. E nós sabemos que recentemente foi aprovado lá, nesse momento de pandemia, essa ajuda de 160 milhões para as instituições. Eu queria ouvir ali da Lidiane agora. Lidiane, são 160 milhões, parece que é uma fortuna inacabável, né? Que nunca vai acabar, que não tem fim. E nós sabemos que quando trazemos isso para a realidade de fato, isso se some diante das necessidades, diante das instituições e tudo mais. Hoje, de fora, tem em torno de 600 idosos, né, institucionalizados. Nós sabemos que existem algumas regras para poder ter acesso a esse recurso. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse recurso que foi aprovado, se já está chegando até na ponta da linha ou ainda está em processos, e como isso tem se dado diante das necessidades e do número de pessoas idosas, né, que são acolhidas nas instituições, principalmente de Juiz de Fora. Então, esse recurso, ele parece um valor alto, né, 160 milhões, mas esse recurso é para o Brasil todo. Então, assim, são mais de 1.000 instituições, e ele não é só para as instituições filantrópicas. Ele vai englobar filantrópicas públicas e particulares. Uma confusão que deu no início do projeto foi que teve algum artigo que determinava que esse recurso seria para as filantrópicas e públicas. E aí ele foi vetado porque não se pode discriminar um tipo de instituição para destinar um recurso numa situação de calamidade pública que a gente vive. Então, saiu um novo texto abrangendo todas as ILPIs. Que eu tenho acompanhado, né, pela Frente Nacional, que ele é um movimento, né, de âmbito nacional, como o próprio nome diz, e está ainda em processo, não se começou ainda a fazer essa distribuição. Alguns itens ainda da lei vão precisar ser seguidos, a questão de SEBAS, a questão de outras documentações, mas ainda nada foi destinado às ILPIs. Mas 160 milhões para um universo que a gente tem no Brasil é pouco. É como o senhor Antônio falou, né? Assim, vai parecer estranho, mas assim, o idoso, quando ele está numa instituição, ele tem um preço, ele tem um custo. Então, quanto mais dependente for, maior é o custo desse idoso. Então, assim, se uma instituição, por exemplo, vou pegar aqui o exemplo de São Antônio, para ele estar presente.
Se ele tem quase que 90% do seu público dependente, o gasto dele vai ser muito mais alto do que outra instituição que o idoso é grau 1, grau 2 ou independente. Então, assim, o recurso repassado, ele é repassado por idoso e não por grau de dependência. E aí eles colocam no mesmo patamar a questão, né? O idoso vale X, e esse valor X, infelizmente, não cobre boa parte dos recursos, das despesas, na verdade, que uma instituição tem, né? O São Antônio, ele, por ser de filantrópica, a mesma situação eu vivenciei quando eu trabalhei numa ILPI. O recurso que chega, nós não tínhamos recurso público, nós não tínhamos recurso da prefeitura, era única e exclusivamente dos idosos, e o valor que se tinha era exatamente para pagar o quadro de funcionários que a gente tinha na instituição, e mesmo assim faltava. E aí a gente tinha que contar com o apelo da comunidade, porque assim, se você fosse contar com apelo público, eles colocam no mesmo patamar o idoso grau 1, 2 e 3, e não pode ser feito assim, porque cada idoso... Na verdade, é tratado per capita, né? É per capita, e o custo que esse idoso tem, ele não é per capita, ele é por grau de dependência também. Verdade, verdade. Existe particularidades, né, no tratamento. Aí. Permite que eu complemente o que a Lidiane está dizendo? O que a Lidiane está dizendo aí, ela acertou na mosca. O grau de dificuldade é diferente. Eu disse no princípio que o idoso sadio não vai no abrigo Santa Helena. Ele fica dentro com a família. Ele tem o quartinho dele lá, ele paga a luz, ele compra o gás. O idoso que chega na instituição, 80%, 90%, ele tem dependência e precisa de coisa. O abrigo abriga 140, eu nunca tenho 145 lá, é 140, 142, que sempre deixamos uma margem para uma emergência de última hora que precisar ser acolhido. Nós temos 90 funcionários, 90. E é pouco. São funcionários que se desdobram, que se entregam, que fazem aquilo um sacerdócio, porque senão não conseguia. É muito difícil, é muita gente para poder cuidar, são turnos de 24 horas. Agora entrou uma turma, de manhã tinha outra, amanhã de manhã tem outra, à noite tem a... São 365 dias por ano, 24 horas por dia. E eu vou te dar um exemplo, dá para vocês aqui. Eu dirijo o CEPROM também. O CEPROM, a per capita do CEPROM, de criança de 2 a 6 anos de incompleto, é R$400 por mês. A mesma per capita do idoso, de qualquer faixa de dependência. Com detalhe, a criança fica na escola 200 dias por ano, na creche, 8 horas por dia, de 8 a 17. Então, é um disparate danado, quando eu digo que é um patilho feio, e eu vou falar sempre que eu não estou falando nada por mim, eu estou defendendo uma causa, e com ela não me importo de falar, de aborrecer o outro, mas eu estou falando aquilo que é realidade. Então, com a receita do abrigo de 170, 180 mil, nós temos 230 mil de despesa. Como se completa isso? É a comunidade e o saldo que falta, só Deus sabe. Porque nem eu sei como é que se fecha a conta aí. O abrigo não deve nada, mas que é uma luta danada, só Deus sabe. E só complementando a fala do São Antônio, eu acho que é importante, assim, é sempre bom a gente ter isso em mente, né? O Estatuto do Idoso, ele traz lá em um dos seus artigos que a responsabilidade é família, comunidade, sociedade e Estado. E aí você pode ler isso como uma hierarquia, né? A primeira responsabilidade é da família, né? Não deu conta, comunidade, não deu conta, sociedade e Estado. E é essa leitura que a gente precisa melhorar. A gente precisa ter uma outra leitura. Verdade. Para a gente até poder cobrar. Não é uma hierarquia.
Não é a família não deu conta, o Estado é o último recurso, não. Eu acho que se o cuidado é a proteção integral à pessoa idosa, você tem que olhar isso como uma rede e não como uma hierarquia. Então, deixar o Estado por último Verdade. é um erro que a gente, às vezes, comete em seguir literalmente o Estatuto do Idoso. Não que ele esteja errado. Óbvio que ele foi lá em 2003, ele surgiu no momento necessário, só que ele precisa passar por atualizações do momento que a gente está vivendo hoje. O público, a pessoa idosa por si só, né, envelhecimento é 880. Ou tem pessoas que gostam de trabalhar com o tema, ou tem pessoas que não gostam. E aí a gente tem que entender que o envelhecimento é um processo que a gente vivencia. Então a gente tem que fazer a leitura com a realidade. Então a gente tem que pegar o estatuto e não ler mais na hierarquia. Ah, a família fez de tudo, não deu certo, então vamos para comunidade, sociedade, Estado. Não, a responsabilidade ela tem que ser igual em todos os entes. A mesma coisa vale para quando é ente municipal, estadual e federal. A responsabilidade tem que ser igual em todas as esferas. E, infelizmente, a gente não vê isso. É um, às vezes, jogando para cima do outro, é um repassando o recurso a mais, a menos. E, assim, essa pessoa idosa, ela é invisível. A institucionalizada, hoje, ela é invisível. E aí, eu acho que esses espaços de discussão, o fórum veio para dar visibilidade a esse público. Como o senhor Antônio falou lá no início, o que era o asilo? Vamos tirar da sociedade aquilo que incomoda. Vamos esconder esse público. Era um depósito, né? Pessoas. É um depósito. Era, né? E, infelizmente... Tinha até um monte de... Teve vários escândalos. Aconteceu na sociedade vários escândalos também por ter essa mentalidade de depósito. Deixa lá que lá vai morrer, deixa para lá, né? E assim, você então, assim, essa discussão o negócio é ficar fora, né? Tiro do meu olho, que aí aquilo ali passa a não existir. Mas na verdade nós sabemos que essa necessidade de melhorar esse diálogo, sociedade, família, né? O próprio governo, que sabe que é responsabilidade dele, mas ele, como não tem dado conta nem de outras questões menores, então está fazendo vista grossa com uma situação que é muito grave, né? Muito grave, porque nós estamos cada dia mais, né, uma sociedade envelhecendo. Daqui a pouco, o que não tem sido feito agora vai ser obrigado a fazer a custo muito mais caro. Daqui a 10, 12 anos, o preço de investimento vai ser muito alto, porque vai ser irreversível a situação. A gente vê hoje na Europa, né? A Europa, o governo agora está tentando, na Itália estão tentando mudar até a idade mínima, né? De considerar o idoso para poder envolver questões financeiras de investimento, porque a população cresceu demais. Então eles têm que arrumar mecanismo jurídico de sair fora de uma verdade, de uma realidade. E isso é muito triste. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão seguinte. Hoje a gente sabe que hoje existe um fórum nacional, né, uma articulação nacional das instituições de longa permanência, no sentido de buscar, de fato, essa resposta pública, principalmente de investimento público nessa questão. E nós temos o privilégio de ter você e ter as LPIs, o Fórum de LPI de Fora participando dessa discussão nacional. Eu queria que você contasse um pouquinho como que é essa discussão nacional, como que funciona, o caminho que eles estão tomando, e qual resultado você tem percebido, qual que tem ecoado de dentro desses governos. Bom, então, a gente usou até uma expressão, né, dos grupos que eu participo da frente, que há males que vêm para bem. Né? Então, assim, a gente tem uma situação caótica no Brasil, que é a questão da Covid, e nós não estamos blindados a essa questão. Então, assim, por mais que a gente tenha ILPIs ou as nossas casas, a gente tome todos os cuidados necessários dentro da nossa casa e dentro das nossas instituições, a gente não está blindado a isso. E aí, esse mal veio para bem, porque veio para dar voz para todas as ILPIs,
desde a mais rica até a filantrópica com menos recursos que vocês possam imaginar. Então, esse movimento, né, ele chama Frente Nacional de Fortalecimento de LPIs. Ele é um grupo nacional que ele congrega diversos atores, então, gerontólogos, assistentes sociais, médicos geriatras, psiquiatras, psicólogos, enfim, uma série de profissionais que tem como trabalho a ILPI, seja gestor, seja trabalhador técnico dentro de uma ILPI, seja pesquisador. E aí, diante do cenário que a gente vem vivenciando da Covid e diante de busca de recursos para essas ILPIs, a Frente Nacional ela toma um caráter de ser algo contínuo. E aqui, e na frente, temos a Tiara, da Buriti, que integra o fórum, e eu participando dessa frente de forma direta, né? Nós estamos no grupo da Frente Nacional, e aí dentro da frente são vários subgrupos. Então, tem grupos responsáveis por conselhos de direito, tem grupos responsáveis por Ministério Público, né? Nós temos até juiz e promotor do envelhecimento participando do grupo. E assim, o que é mais impressionante é que a Covid chegou e ela traz à tona vários problemas que a ILPI daqui de Juiz de Fora vivencia, que uma lá do Acre vivencia, que uma de São Paulo vivencia, os problemas são iguais, só muda o endereço. E aí... Fragilidade, né? Só muda a realidade. É que uma coisa ruim fez com que as ILPIs tomassem um lugar de protagonismo nessa situação. Porque é muito fácil chegar e apontar o dedo para uma ILPI que teve idosos positivados. Como se isso não fosse possível em outros locais. É muito fácil apontar que uma ILPI não está seguindo os protocolos porque um funcionário ou um idoso testou positivo. E aí é importante colocar aqui que o Fórum de ILPIs, né, que é um movimento local aqui do município, a gente vem participando de 2 movimentos ao mesmo tempo, que é o movimento do grupo de ILPIs, que é formado pela Secretaria de Saúde, aí tem a Secretaria do Departamento de Saúde do Idoso, né, que o Pitico, a Marisa fazem parte, tem a Sandra, professora da UFJF, esses estão sendo grandes parceiros das ILPIs, estão dando um fortalecimento muito grande, e a gente participa do Nacional, e o Nacional tem produzido várias cartilhas e treinamentos, e a gente tem feito essa divulgação. E aí, eu reforço, é importante a gente olhar para essas ILPIs como locais que estão buscando, à risca, seguir protocolos. Eu cheguei a ver protocolos do Santa Helena, de todas as ILPIs, então todas estão seguindo seus protocolos. Cada um tem o seu protocolo, porque vai variar de acordo com a sua estrutura física, né, o seu número de funcionários, o número de idosos, quantidade de quartos, enfim, a estrutura física. Mas cada um está seguindo os seus protocolos. Santa Helena tem seguido os protocolos, Luísa de Marilac, João de Freitas, Vida Nova, entre outras, Buriti, Regap. E aí é importante dizer que essas instituições, elas seguem protocolos de âmbito nacional que são adaptados à nossa realidade local, elas seguem as orientações do Ministério Público, da Vigilância Sanitária, que além de órgãos fiscalizadores, a época que eu estava na presidência do Conselho, né, da Pessoa Idosa, a gente quis mostrar para esses órgãos fiscalizadores que eles poderiam ter um papel de fiscalizador, mas não perder o papel humanitário de parceiro. Eles não iam... Muito importante. Eu acho que essa parceria não é só ir lá e aplicar uma multa, ou ir lá... É uma construção, né? Não é aquela coisa de polícia, né? E foi uma construção coletiva. Isso eu tenho que agradecer a cada conselheiro,
da gestão passada, né, que foi 2016 a 2018. Foi um trabalho de todos, não foi um trabalho meu enquanto presidente, foi um trabalho de todos os conselheiros, inclusive parabenizar aqui ao São Antônio, a Rosana, que muito bem representa o Abrigo Santa Helena dentro do fórum, muito bem representou o Abrigo Santa Helena, mas o olhar dela não era só o Abrigo Santa Helena, era as ILPIs de forma geral. Então, assim, ela tinha um olhar que era, ao mesmo tempo, do Santa Helena, ela fazia defesa do Santa Helena, mas ela tinha um olhar coletivo. E aí a gente conversou com esses órgãos e buscou uma parceria. E aí o fruto que vem disso é, nesse momento de dificuldades, esses olhares fiscalizadores estão muito próximos das instituições, mas no sentido de dar apoio, no sentido de, não é só ir lá fiscalizar, mas qual tipo de apoio eu posso dar para essa instituição? Então, assim, o trabalho em rede, o trabalho do fórum, ele é um trabalho coletivo. As ILPIs, elas não estão imunes à Covid. Infelizmente, elas não podem garantir... Ninguém, né? Na verdade, ninguém está, né? Ninguém está. Mas o que eu tenho acompanhado é que elas estão dando o melhor de si. O São Antônio, eu tenho certeza absoluta, não é porque ele está aqui presente na live, mas o São Antônio, antes da pandemia, ele já dava o melhor dele para o abrigo. Agora, depois da pandemia, ele deve estar dando o dobro, assim como outras ILPIs. Estão se doando ao máximo para poder manter esse idoso seguro. Então, é justamente isso que eu quero falar agora, né? Olha só, a fala sua ela é perfeita nesse sentido de mostrar que a ILPIs é uma instituição onde só funciona porque existem pessoas, né? Pessoas que profissionalmente têm se dedicado, entra a fala do São Antônio, que faz até um sacerdócio, muitas das vezes, que sabe das limitações, das dificuldades. Então, assim, faz além do que necessariamente seria cobrado delas, né? E também em algumas particulares também. A gente sabe que apesar de mesmo seu perfil particular, existe a questão humana, né? Então, muitas das vezes eles cedem algumas situações de a família tem dificuldade, de repente, de contribuir na integralidade do pactuado lá em contrato, seja o que for. A gente sabe que existe um empenho profissional, que está tratando de pessoa, de vida. E é muito importante frisar que nós podemos agradecer a Deus também pelos profissionais que temos na cidade. E entra a fala da Lidiane quando ela fala o seguinte, que o profissional, para lidar com o idoso, principalmente o idoso debilitado, ele tem que ser um profissional que identifica com aquilo que faz. Porque não adianta ele ir só trabalhar num ambiente por salário ou por renda. Porque, na verdade, a gente sabe que muitas das vezes você tem que fazer além, né, do seu papel ali como ser humano. E isso aí só faz quem realmente tem o chamado por feito, né? Senão não faz. Sr. Antônio, nós sabemos que esse momento de pandemia, o senhor mesmo colocou que tem 3 meses, né, que não recebe ninguém para poder participar da instituição e tudo. Mas nós sabemos que internamente existe, como a Lidiane colocou, cuidados muito grandes estão sendo tomados para evitar que se contamine essa população que lá reside. E isso aumentou os gastos, como o senhor já colocou, isso requer cuidados maiores. E nesse aumento de gasto, nesse momento de emergência, vamos colocar assim, onde não tem outro recurso, aumenta as despesas, a prefeitura ou o estado chegou desses recursos especiais que estão chegando para socorrer as pandemias. Chegou a ser transferido algum recurso especial para ajudar a instituição? Não. Por enquanto, não. Pelo menos falaram que ia chegar? Há uma promessa da Secretaria de Desenvolvimento Social de fazer um aditivo no termo de colaboração que mantém com a Abrigo Santa Helena. Mas até o presente momento, não. Entendeu? Quando nós dissemos que o negócio é sacerdócio, é de verdade. A diretoria toda voluntária,
Nós vamos lá, eu vou no abrigo, eu não deveria ir, que eu estou no grupo de risco, eu vou lá todos os dias, às vezes vou sábado e vou no domingo, entendeu? Mas o meu é muito pequenininho, perto daquela equipe que está lá dentro e que está com a mão na massa. Eles é que fazem o trabalho, de verdade, entendeu? E o abrigo tomou todas as providências. No princípio de março, quando surgiu a notícia que estava alastrando, nós suspendemos as visitas, tomamos uma série de medidas lá e comunicamos à SPS que nós não faríamos a admissão de idosos enquanto durante a pandemia. A secretaria disse que não concordava. Eu respondi para ela que eu não estava perguntando se ela concordava. Eu estava dizendo que ia fazer. Que eu estava consciente lá. É muita gente num lugar só, 230, além de fornecedor, visitante. Nós cortamos visitas. O bazar fechou, o bazar não está funcionando. As visitas estão suspensas. Mesmo assim, os funcionários têm que ir em casa. Da cidade até no abrigo, nós temos nosso ônibus, que eles vão através do ônibus do abrigo. Não vai buscar em casa, porque teria que sair 3 horas da manhã, seria mais um sacrifício funcionário, para ficar catando cada um no lugar. Então, se encontra no centro da cidade, o abrigo é desinfectado todos os dias, de manhã e à tarde. A Cesama tem feito no pátio, e nós estamos fazendo nos quartos, nos refeitórios, na sala de convivência, em todos os setores, de manhã e à tarde. Não foi com recurso de município nem de Estado. Nós ganhamos da Controlprag a bomba para poder pulverizar e o produto que é caro, que nós pulverizamos todos os dias. Até agora tivemos casos com funcionários, graças a Deus, não expandiu, não atingiu idoso nenhum, mas a preocupação é tremenda. Não se dorme direito. Quem tem algum pouquinho de consciência não fica sossegado numa situação dessa, não. Porque é muita gente num lugar pequeno que transita, entendeu? Não há como evitar. Nós estamos tomando providência, álcool em gel, medir a temperatura. Tem como evitar aglomeração, né? Evitar. Lá tem espaço, a vantagem é frente, foi feito o exame do Covid com recurso particular. Não pergunta de onde, não. Todos. Foram 60 exames. Entendi. 10 da universidade fez e 50 o abrigo fez, no peito, na vontade. A linha de frente toda foi testada no PCR, que é o exame mais completo. Então, é uma luta muito grande. Isso não quer dizer que não seja agradável, não, tá? Não seja tristeza, não. Ah, não, com certeza. Porque, na verdade, essa causa, a questão do idoso, o idoso que está autônomo, né, e tudo, é como o senhor colocou, ele não vai para a instituição, mas ele está aí na sociedade. E esse idoso que está institucionalizado, ele está sendo assistido de fato por pessoas que acreditam naquilo que faz. E se não for, como a Gleice colocou, a Gleice Veloso, primeiro eu vou dar um oi para todos aqui, né, que estão participando, tem várias pessoas, Ana Ed, Pitico, a Gleice, a Marisa, já passou mais pessoas aqui. O Luiz Otávio pediu para a Lidiane mandar um abraço para ele, tá bom? Pode deixar, Luiz Otávio, um abraço, é meu sobrinho. Ah, legal. A Rosana, e enfim, né? Outras pessoas já passaram aqui na lista. Então a gente sabe que são pessoas que fazem por amor, fazem por comprometimento. Então, é isso que o senhor coloca, é muito importante. Com todas as dificuldades, que faz com que essa dificuldade, ela que parece a que faz a gente ligar a causa. Né? Quando a gente vê situações, infelizmente, como o senhor coloca, da falta de recurso, a gente sabe que falta recurso, mas nesse momento está chegando recurso. Só que muitas das vezes ele não é canalizado para atender a população idosa.
Infelizmente não é. Não adianta a gente tampar só com peneira. A gente sabe que o idoso, muitas das vezes, ele é relegado mesmo. E por política, por pessoas que falam, e é relegado, infelizmente. O Pitiu coloca aqui o seguinte: a questão de buscar recursos junto a empresas na cidade, né? Ventilou essa possibilidade, pensou essa possibilidade de buscar recursos, algum patrocínio, alguma coisa junto a alguma empresa? O Abrigo Santa Helena é muito atuante nisso. Não só em Juiz de Fora, até de âmbito nacional. Entendeu? Entendi. As campanhas... É a forma de sobreviver, né? Fica parecendo que é só uma cantilena de choradeira. Nós temos uma campanha para leite. É realidade. Dava de leite. Chegou uma senhora lá com 2 litros de leite e disse assim, olha, eu tinha 3 litros em casa. Só recebo no princípio do mês. Eu deixei um para mim e trouxe 2 para cá. Então, é muito forte, né? E tem muito, sabe, injeção na veia, muita gente que impulsiona, joga a gente para cima, porque senão não levava. Nós fizemos na verdade, a campanha, estamos lá. Vamos ver. A gente sabe um outro custo muito alto que existe nas instituições, que é fralda, né? Fralda descartável é um custo alto, né? Eu já pensei até em fazer uma campanha de fralda. O Abrigo gasta pouco, são 8 mil fraldas. Nós não compramos nenhuma. 8 mil por mês? 8 mil por mês, são 270 fraldas por dia. Se pegar os números do Abrigo, é um número de uma microcidade. O que gasta de carne são 500 pães por dia, 70 litros de leite por dia. São números altos que precisa, com as refeições, tem que se alimentar. O bom funcionário também alimenta, mas a comunidade, volta a falar na comunidade. São 2 apoios que nós temos nesse espaço terreno, da comunidade e do funcionário. E o apoio de Deus, porque senão a coisa não atingir. Só para falar para perto, né? Não é só o abrigo das instituições filantrópicas, não. Talvez nem a Santa Casa, com o plástico e o cemitério Parque da Saudade, se não tivesse a colaboração, de vez em quando um legado, teria dificuldade. Uma emenda parlamentar, um negócio assim, teria dificuldade. Saúde é cara. Cuidar, porque não existe máquina para poder cuidar de gente de saúde. Quem cuida de gente é gente. Não existe outra forma. E isso é caro. As pessoas têm necessidade. Então, é isso que está aí. E para operar a máquina também é gente, né? Sim. A máquina não faz nada. Fazer a máquina funcionar tem que ter gente para atrás. Essa dela. Daqui eu não sei operar, minha filha ajudou a operar, senão eu não estava falando aqui. Tem que ter alguém que saiba. Entendeu? A máquina não faz nada. É verdade. Isso na minha mão é igual um burro olhando para o palhaço. Não acontece nada. Eu sozinho não tem fazer. Eu sei como é que é. Eu estou pensando, a ideia era em abril a gente ia lançar um programa na cidade para incentivar as pessoas, principalmente idosos, a inclusão digital. Aí veio a pandemia e prorrogou todos os prazos, mas eu creio que em breve a gente vai conseguir lançar um grande curso de treinamento de habilidades para a inclusão digital, que é importante. A gente está vendo hoje, nesse momento de pandemia, a importância que está tendo o uso da tecnologia para poder comunicar e até mesmo externar, igual agora nesse momento, para a cidade de Juiz de Fora e para o mundo, né? A externar o seguinte, uma realidade, né, que nós vivemos. Existe um grupo de pessoas sendo assistidas e existe pessoas que assistem, muitas das vezes pelo amor, porque na verdade está sendo limitada de várias formas. Ô Lidiane, com relação a essa questão de recurso, essas parcerias, nós sabemos que uma das fontes que podem alimentar, né, ajudar as instituições, somente as públicas e filantrópicas, seria a dedução do imposto de renda, transferência de recursos para o Fundo Municipal do Idoso. Né? E de fora, graças a Deus, a gente tem o conselho, tem fundo, né? Mas infelizmente a gente sabe
que ainda não foi feita uma articulação maior para poder as pessoas doarem para esse fundo, mesmo canalizada o fundo, direcionando alguma instituição, mas não tem esse trabalho ainda. Sabemos que, infelizmente, é uma realidade que muitos municípios, principalmente em Valde Rio de Fora e outros no Brasil inteiro, ainda nem Conselho Municipal em Defesa da Pessoa Idosa existe, né? Eu tenho contato na cidade de Viçosa, na Alagoas, eu tenho contato lá com uma pessoa, uma vereadora de lá, que ela estava me falando o seguinte, que lá não tem o conselho, e eles tentaram criar uma vez lá e apareceu um grupo de gente lá para não deixar criar o conselho de idoso na cidade. Então, assim, a gente sabe que isso acontece também por aqui. Como você vê essa questão, né, de existir mecanismos e as coisas não conseguir fluir, as pessoas, a participação, ela é muitas vezes de forasteira, né? Chega no oba-oba, de repente desanima, larga para lá e tal. Como que você vê isso? Então, eu até o ano passado, né, quando eu estava presidente, eu usei uma expressão, né, que o conselho ele foi movido à resistência, né, a coragem e resistência. E assim, o que eu posso avaliar? Eu tinha um grupo, eu fazia parte de um grupo de conselheiros que era governo e sociedade civil, e que por mais que a gente tivesse divergências, que todo conselho tem, porque cada um ali tem que fazer a defesa, né, uma defesa natural de onde está representando, mas a gente buscou, através de coragem e resistência, alguns avanços. Então, assim, quando eu saio da gestão, eu saio com um fundo municipal dos direitos da pessoa idosa constituído e com recurso. Ele era zerado, ele passou um período zerado, e aí, por questões de algumas mudanças na legislação, exigiu-se um CNPJ. Eu falo que foi uma gravidez esse CNPJ, porque assim, o que nós passamos de perrengue para conseguir um número... É muito lento, né? Foi lento, falta de vontade política, então assim, a gente tinha que ceder alguns pontos, avançar em outros, mostrar para a gestão que não era favor nenhum dessa gestão apoiar administrativamente o conselho, porque o conselho é um espaço legitimado por lei. Então, quem está ali, por mais que represente a sua secretaria e a sua instituição, qual que é a defesa maior? A pessoa idosa. Eu saí da minha época, né, o ano passado, parece que tem muito tempo, mas não, foi em julho do ano passado, com um fundo que tinha mais ou menos 430 mil de um recurso que veio da ArcelorMittal, que também foi uma outra novela, porque a gente quase perdeu. Por que a gente quase perdeu? Falta de vontade política, por embarreiramentos. Então, assim, o ano passado foi um ano turbulento para os conselhos, e não só o do idoso, todos. E repito, eu agradeço demais os meus companheiros conselheiros, os que estavam e que não estão mais hoje, e os que permaneceram. A gente conseguiu, no coletivo, colocar o fundo do idoso ativo, com CNPJ próprio, conta própria, com recurso dentro do fundo, para ser usado por um projeto específico. Tá, é um projeto específico, mas é um dinheiro que nós conseguimos no coletivo. Eu saí de lá com a minha gestão, meus companheiros, com processos encaminhados de comunicação, para que fosse feita uma divulgação. Então, assim, quando a gente saiu com um relatório dos avanços que o Conselho conseguiu, com os avanços, com o que a gente não conseguiu. E não é por falta de competência dos conselheiros, não. Foi porque, às vezes, não deu tempo, algumas questões emperraram e a gente não conseguiu dar continuidade. Mas a gestão que eu estava já saiu infelizmente, com o fundo próprio. Já tem o fundo, tem o recurso. E aí, essa gestão agora tem que utilizar esse dinheiro, tem que continuar a luta. Infelizmente, a gente sabe
Nós já estamos chegando perto de 1 hora de bate-papo já. E é um tema que não esgota, né? Não É o esgota. seguinte, falar de algo que motiva a gente, né? Que impulsiona a gente é bom. Então eu gosto de falar disso. Então é o seguinte, o que acontece? O que eu vejo é que a falta de vontade política, de determinação, esses entraves burocráticos que é criado, às vezes a gente vê que parece que é criar de propósito para poder dificultar certos processos. Aí quando cai, às vezes, na mão de um procurador do município ou do estado, esquece que os caras estão dando a mínima para certas coisas. Cezano, né? Eles priorizam muito a questão econômica, de vulto. Oi. Só para complementar a questão, como que a gente foi na luta e na resistência, quem participou ano passado da conferência? Conferência é lei, está na lei. Eu participei um pouquinho o lá. conselho tem que executar ela a cada 2 anos. Ele tem que executar. Verdade. E o município tem que ter recurso que permita a execução da conferência. A conferência, o ano passado, ela foi um esforço coletivo. A comunidade, por quê? Faltou vontade política de fazer e acontecer algo que está na lei. Mas é aquilo que eu falo. A coisa é tão grave que a estadual até hoje não foi feita. Mas a municipal, a gente... A conferência estadual até hoje não foi feita. Na base da resistência, da coragem e do amor pela causa. Porque se não fosse... Eu participei, assisti, eu vi. Você assistiu, mas quem estava nos bastidores não sabe o que a gente passou para conseguir executar uma conferência que, assim, não é porque eu estava participando enquanto organização, mas que foi uma senhora conferência, que participou muitos idosos. Foi, e assim, foi tudo na base do coletivo, do amor, da comunidade. Então, essa questão do envolvimento, se não existir, de fato, essas questões das minorias, elas sempre, que na verdade são minoria nenhuma, né? São maioria, porque o idoso, do jeito que está a progressão, em breve é a maioria da população e é tratado como minoria. Mas, na verdade, são questões que, se não houver envolvimento de fato, né, não só de conhecimento, de informação, mas envolvimento pessoal mesmo nas questões, e cobrar, né, da realização das necessidades, elas de fato elas vão continuar sendo relegadas, sendo postergadas, até chegar a um ponto que a imposição ela virá de uma outra forma. Então, a gente sabe, né, infelizmente, que dessas conquistas estão sendo tudo muito na base do ferro e fogo. Muitas vezes sofre desgaste, né, pessoal, político, não sei o quê, você contraria os fulano, cicrano, com questões que não é para contrariar ninguém. Porque, na verdade, o que eu falo é o seguinte: quando você melhora a qualidade de vida do idoso na sociedade, você melhora para a sociedade toda. Porque se você melhora o transporte coletivo para o idoso, você melhora para a população. Se você melhora a acessibilidade nas vias públicas, você melhora para todo mundo. Se você melhora o serviço de saúde, você melhora para todo mundo. Então, na verdade, as pessoas têm que passar a enxergar que o idoso não é entrave. O idoso, na verdade, é uma porta de entrada de um novo mundo. É o que eu vejo, o que eu falo com as pessoas. Eu falo, ó, a gente tem que parar com essa coisa de achar que o idoso é aquilo que foi colocado no início, né? Como o Sr. Antônio colocou. É aquele camarada que tem que ficar fora, isolado, asilado, né? Longe de ser entrave para ninguém. Então, nós já estamos caminhando já para uns 58 minutos já de bate-papo e a gente não, né, a gente tem que terminar, infelizmente. Então, eu queria, tanto do Sr. Antônio quanto de você, a gente poder, até o Pitico colocou aqui, ó, sugiro que promovam outra live com esse tema. Merece mais tempo para trocar ideia, o que eu acho. Eu concordo contigo, né? Eu creio que também vocês concordam que a gente precisa de melhorar essa discussão e trazer à luz no sentido seguinte: não é choradeira, não é melancolia, não é pinico na mão, mas é uma realidade que tem que ser mudada. Porque nós sabemos que em breve nós teremos muito mais pessoas, como já temos pessoas, necessitando de ser acolhido em instituição,
né? Muitas pessoas do perfil daqueles que lá estão no Luiz Marilac, no abrigo Santa Helena e outros abrigos, né? Que são pessoas mais carentes, são pessoas que têm menos condições e necessitam desse amparo, né? E outras instituições, né? Então a gente precisa de trazer essa discussão no sentido de criar a política pública, no sentido de ser mais inclusiva a participação do poder público, no sentido de contribuir. Contribuir com o quê? Né? Contribuir na questão profissional, contribuir na questão de alimentação, de infraestrutura, de parcerias, melhorar as parcerias, né? Eu acho que a prefeitura, de modo geral, ela tem muitas atividades, tudo se desconecta, tudo isolada, né? Então, assim, coisas que de repente poderia estar sendo aproveitado em alguma instituição, né? Profissional que de repente da área de educação física, por exemplo, poderia estar sendo aproveitado melhor em parceria com instituições próximas aonde a instituição está instalada. Não sei, eu sei que tem muitas coisas que eu acho que poderiam ser realizadas de forma mais objetiva, porque muitas das vezes se perde valores, né? Se perde muito, investe muito no lugar errado, às vezes, que eu percebo muito isso também, né? O poder público tem o hábito de investir demais no lugar errado, né? E então acho que isso tudo. Mas como nós estamos terminando e já está caminhando para o final, em breve nós vamos vamos construir uma oportunidade de estar envolvendo até mais pessoas no sentido de aprimorar essa conversa, que ela é muito saudável e muito oportuna, porque tem esses 160 milhões que a gente sabe que o governo fez, né, tentando fazer até uma festinha com isso, mas a gente sabe que a hora que espalhar não vai sobrar, vai ser muito pouco para todo mundo. A pandemia, a situação está crítica, o recurso é para emergência, mas a emergência não se resolve nada, está arrastando, né? Ou seja, está passando o prazo e não, eu não concordo, discordo, tira a vírgula, põe vírgula e na verdade não se resolve o valor, o recurso tem que chegar na ponta, né? Não adianta ficar nessa discussão infinita que eles estão nela, parece para ganhar tempo para não distribuir o dinheiro. Tem que distribuir rápido, já era para estar na mão da LPI. Que na verdade o idoso que lá está precisando, a pessoa que lá está contribuindo, trabalhando, precisa, né? A instituição precisa em si, como o senhor Antônio colocou, o consumo aumentou, a despesa aumentou por causa de álcool gel, mais sabão, máscara, não sei o quê. Ou seja, tudo isso envolve uma instituição, né? Igual colocou, né? A fralda descartável. A fralda descartável é um negócio louco. Às vezes, quando eu levanto algumas informações de números, eu fico apavorado, né? Eu fiquei sabendo na época uma das coisas que me chamou a atenção no Abrigo Santa Helena foi a questão do consumo de pão diário, né? Ou seja, é muito pão, 500 pãozinhos por dia, né? É bastante pão. Então, a gente vê que a coisa ela é complexa e grande. Então, a gente não pode... Mas, infelizmente, entra naquilo que você fala, né? Que as pessoas não vê, as pessoas tratam como se fosse algo de lado, né? Deixa de ladinho. Lá resolve. Tadinho, né? O tal do tadinho. Não existe tadinho nisso aí. Existem pessoas, seres humanos, que precisam ser tratados com dignidade, como são, mas precisam um pouquinho mais de envolvimento social, né, e político e tudo mais, para poder as coisas aprimorar, né? A prefeitura, de modo geral, que está na ponta, que está aqui, ela precisa ter um pouquinho mais de participação no sentido de ajudar, contribuir mais. Não que não queiram, creio que até queiram, mas precisa de olhar com outros olhos. O orçamento municipal para a questão do idoso é ridículo, né? É ridículo. O orçamento municipal, acho que desse ano, acho que é 700 mil. Acho que é um negócio desse, por um ano inteiro. 70 mil. O orçamento municipal, o idoso, não chega a 600 mil. Não chega. É coisa pouca, é ridículo. É ridículo. Entendeu? Aliás, deixa eu dizer uma coisa. O valor é irrisório. Quando eu assumi no Abrigo Santa Helena, em 2012, o abrigo tinha um repasse 20 mil reais maior que nós temos hoje, decorrido 8 anos. Entendi. Entendeu? Então, eles tiraram. O dinheiro desvaloriza e o repasse diminui. Diminuiu. Então, infelizmente é isso. Isso é uma realidade, uma dura realidade, né?
Então, eu acho que ILPI é uma instituição de muita importância e de muito valor na sociedade, uma sociedade que envelhece aceleradamente, né? E, infelizmente, ainda é vista na sua marginalidade, ela é vista ainda como algo que não é inserida na discussão. E precisa ser inserida nessa discussão maior, porque a gente precisa de ter instituições fortes, instituições robustas, de forma a poder, né, acolher. Para a gente estar caminhando para o final aí, para as considerações finais, uma coisa muito interessante que a Lidiane coloca é a questão seguinte, da ILPI ela não ser vista como essa ferramenta, né, esse instrumento de acolher, e sim ela é marginalizada no sentido de tratar desconsiderar, né, a particularidade da ILPI, né, inserida naquele ambiente, e essa questão que ela coloca da ILPI nacional, do fórum, né, da Frente Nacional de ILPIs, onde trata-se em comum a causa do idoso, mas na sua particularidade de cada região, né? Porque nós sabemos que a nossa realidade em Minas Gerais, Sudeste, é uma realidade. A realidade de uma LPI no Nordeste é outra situação, totalmente complexa. O idoso é o mesmo, né? O idoso, a pessoa humana era a mesma. Agora, então, essa questão, nós aqui ainda temos tecnologia, temos acesso a um monte de coisa que muitos rincões do Brasil não existe, né? Ou tem dificuldade de participação, de ter pessoas que se comprometam em defender, se comprometem em lutar, pessoas que muitas das vezes querem, mas o sistema político da cidade não permite. Falar, se você falar eu mato, a gente sabe que tem isso ainda. Infelizmente tem muitas coisas que não pode, muito lugar não tem liberdade para poder se reivindicar, porque existe muito coronel por aí ainda. Então, é muito importante a gente ter essa liberdade e ter pessoas que se comprometem com essa causa, né? Essa causa, eu acho que ela transcende ela está acima da gente, né? Ela passa, porque na verdade, se nós não investir hoje na questão do idoso, amanhã eu vejo que vai ser muito mais difícil, muito mais complexo. Nós temos, infelizmente, a cultura, nós somos criados num ambiente onde não fomos preparados para envelhecer, né? E que o velho é aquele camarada que não interessa, não serve, é chato, não sei o quê. Só que as pessoas, até alguns anos atrás, elas faleciam com 58, 60 anos, estava todo mundo praticamente morrendo. Hoje você encontra várias pessoas de 90, né, saudáveis, cheias de vigor, né, e encontra gente com 45 tomando polifarmacêutico, já todo arrebentado, cheio de remédio, cheio de regras, cheio de um monte de coisa. Então a gente tem que entender que envelhecer é um inerente ao ser humano e envelhecimento é individual. Cada um tem uma forma de envelhecer e envelhece de uma forma. É diferente. Então, eu quero agradecer. A Rosana coloca aqui, a realidade e papel social das LPIs precisa ser discutido constantemente, pois é uma demanda que tende a crescer com o aumento da população idosa. É o que nós estamos colocando, né? É verdade, Rosana. É uma realidade que precisa ser discutida, porque, na verdade, depois dessa pandemia agora, como que nós vamos sair da pandemia? Isso vai durar até quanto tempo? Esse vírus vai ficar no meio da sociedade até quando? Né? Ou seja, o idoso vai continuar vulnerável diante da infestação do vírus aí que está por aí. Ah, passou o pico, passou o quê? E aí? Como é que vai ser? Como que vai se comportar? Qual é o comportamento? Como que as instituições vão ter que tratar daqui para... diminuir o risco, agora está liberado. Mas e aí? Está liberado para quem? Como que vai ser isso? Como que vai se dar? Né? Pode aceitar qualquer pessoa, a qualquer tempo? Ou seja, existe uma dinâmica muito específica que as instituições vão ter que ter. Hospital, né? Vai ter que continuar tendo uma estratégia para evitar novos surtos, novas situações que podem surgir. Não é verdade? Então, eu queria, finalizando, já dando 1h10 já de bate-papo, eu queria ouvir tanto do Sr. Antônio quanto da Lidiane, para a gente finalizar,
hoje, né, Juiz de Fora, a gente sabe que existe pessoas, existe comportamentos de instituições, do conselho institucional, existe pessoas do governo, enfim, existe pessoas que defendem o idoso, lutam para que melhore a condição de vida do idoso, luta para que melhore a condição de vida da cidade, que a gente sabe que não só para o idoso, mas no modo geral a cidade precisa de um novo fôlego, né? Tem alguns anos nós já estamos, parece que igual peixe em água suja, né? Só com o nariz de fora, agora também sério, a cidade parece que está arrastando para sobreviver, o negócio está complicado. Mas a cidade é amiga do idoso. Quando você escuta uma frase dessa, o que você acha que a gente precisa de fazer? É uma busca para melhorar essa Juiz de Fora. Entendeu? Cidade Amiga do Idoso. A gente sabe que é um programa mundial, da Organização Mundial de Saúde, existem algumas estratégias para implantação, existia, querendo ou não, no governo anterior, federal, existia um estímulo para que as cidades pudessem aderir à ideia, né? Hoje está meio complicado isso a nível federal, no Ministério lá da Família, nem sei o nome mais, está difícil, não tem mais a comunicação com relação a isso também parada, mas hoje, Cidade Amigo do Idoso, né? Como que vocês vê Juiz de Fora, né? Expectativa? E aí? Pode ser a Lidiana ou o São Antônio para a gente estar batendo um bate-papo final. Bom, encerrando, nós estamos encerrando, o abrigo tem espaço, tem condições de ter um centro-dia. O abrigo tem condição de ter um serviço de hotelaria para o idoso. Ele tem condição de aumentar a área de lazer, condição física no terreno, não há condição financeira. É uma instituição antiga que está sendo toda reformada, também com auxílio da comunidade, entendeu? É preciso, nós estamos tentando nos preparar para poder acolher mais e mais gente. Não é o ideal ter uma instituição tão grande com tantas pessoas no mesmo local. Mas eu também não vejo muita solução para a turma menos com a menor renda, que não pode pagar uma instituição particular. Depende muito de auxílio. Sem isso, não vai conseguir. Você perguntou e eu vou deixar para o final, eu deixei para o final aqui. Nós recebemos ajuda da Fundação Itaú, da Natura, Lojas Americanas, Bombril, e são empresas a nível nacional. E em Juiz de Fora, a FreePay, a Penalva e o IEM, dentre outros, são as empresas que colaboram constantemente com a Abrigo Cantelé. Nós acreditamos naquilo que fazemos. Temos orgulho e temos satisfação de fazer. Se mais não fazemos, é porque não temos condições, mas vontade não foi. Muito obrigado pela oportunidade. Ô, Cezano, em relação nós agradecemos, Antônio, sua participação, seu empenho, né, essa dedicação de poder contribuir conosco com a experiência do senhor, que é muito válida. Fala, Lidiane. Em relação à questão a cidade amiga do idoso, estamos muito longe de tentar ser, infelizmente. Primeira coisa que a gente precisa para ser uma cidade amiga do idoso é enxergar o idoso. E é enxergar a pessoa idosa, a população toda. E o que o município enxerga? O não institucionalizado. Então, as políticas, tudo é pensado para o idoso fora das instituições. E esses 640 que estão hoje nas instituições particulares e filantrópicas aqui do município, quando eles vão para essas ILPIs, eles perdem a sua autonomia, eles perdem a sua história, eles deixam de ser contabilizados dentro do contingente da população idosa. Então, assim, a gente precisa pensar fora da caixa. Não adianta eu querer falar que Juiz de Fora está a caminho de ser uma cidade amiga do idoso se a gente tiver uma gestão pública, se nós, enquanto cidadãos, continuar olhando com o mesmo olhar a pessoa idosa. Então, a gente tem que mudar o nosso olhar
mudar o nosso pensamento em relação à população idosa, e quando a gente falar população idosa, a gente entender que essa população engloba os idosos institucionalizados. Eu garanto que o São Antônio, ele levou muito tempo para sensibilizar essas pessoas, essa comunidade. E essa sensibilização, ela é constante. Ela tem que ser um trabalho de corpo a corpo, ela tem que ser um trabalho constante. E aí a gente precisa sensibilizar o poder público que a população de Juiz de Fora está envelhecendo e por qual motivo seja que ela precisar ser institucionalizada, primeira coisa que a gente tem que fazer também é não colocar a culpa só na família. Por que acontece institucionalização? Por diversos motivos, mas é muito fácil eu culpabilizar o outro. Verdade. Porque, tá abandonando, eu não faria isso. Transferir a responsabilidade é fácil. Eu não faria isso com um parente meu. Gente, vamos ver a realidade. A realidade hoje muda, não é todo mundo que tem condição de cuidar do seu idoso. Então, é muito fácil eu julgar o outro. Então, a gente tem que ter um olhar para quando esse idoso é institucionalizado, entender que ele está ali por algum motivo e ele permanece com a sua história, a sua identidade. E aí, quando eu trabalho para ser uma cidade amiga do idoso, eu tenho que pensar, exemplo, acessibilidade não só fora dos muros institucionais, eu tenho que pensar dentro das instituições. Se eu vou trabalhar a questão, outros pontos de cultura, lazer, eu tenho que trabalhar pensando dentro dos muros institucionais, porque aquele idoso que está lá, vou pegar a música do Titãs, ele não quer só comida, ele não quer ser só alimentado, ele quer poder ter a sua história, ele quer diversão, ele quer arte. Garanto que os idosos não só... Ele está institucionalizado, mas não está morto, né? Não só o de Santa Helena estão sentindo falta das atividades, que são extremamente importantes, mas outras atividades no município estão paradas. As atividades dentro das instituições estão paradas. E aí a gente precisa pensar, para além da pandemia, que o idoso ele não quer só a comida, ele quer diversão, ele quer arte, ele quer ser enxergado como alguém que produziu muito, como alguém que trabalhou, como alguém que fez parte ser reconhecido, né? Ser reconhecido pela sua história. A história dele não acaba quando ele se institucionaliza. Então, assim, Juiz de Fora tem muito a caminhar para ser uma cidade amiga da pessoa idosa. Mas não é impossível. Mas se a gente mudar o nosso olhar, mudar a nossa visão. A gente tem que mudar a forma de conduzir os processos. E a gestão pública olhar com um olhar mais humanizado para essa população, aí sim a gente pode pensar uma possibilidade de ser amigo da pessoa idosa. A cidade ser amiga da pessoa idosa. Fora isso, muito difícil. Eu concordo contigo. Eu acho também que, assim, né, a gente tem que finalizar mesmo, mas eu acho que isso aí já entraria em um outro ramo da discussão, mas, na verdade, o que eu vejo muito é que é feito muita atividade para o idoso autônomo, muita atividade na cidade, de modo geral, falando nisso sua fala, para o idoso que mora em Juiz de Fora, né, em Juiz de Fora. Quando eu falo em Juiz de Fora, não é o idoso que mora na Zona Norte, né? Porque o Juiz de Fora tem aquela coisa, a Juiz de Fora, essa Juiz de Fora histórica, antiga, até o Moinho Veracruz para cá. Dali para lá é outra Juiz de Fora, só a gente ir lá pessoalmente a gente vai ver, né? A gente vai na Zona Norte de modo geral, tem um grupo de convivência lá e tudo, a gente vê assim, a distância que existe até no falar. Eles vão, né? Eles vão, Juiz de Fora, parece que eles estão em outro planeta, eles vão em Juiz de Fora, né? Eles estão em Benfica ou Nova Era, o que for, mas para ele o que tem na cabeça deles é que eles estão em outro lugar. E quando você chega lá, praticamente tem quase nada lá. A verdade é essa, tem quase nada para idoso, né? E tinha até um tempo atrás alguns núcleos, né, que a MAC, através do Pro Idoso, mantinha espalhado na cidade, fecharam todos. Hoje só mesmo a atividade central ali no Espírito Santo. E já seria um bom caminho, né?
Mas infelizmente até isso acabou. Então existem alguns grupos isolados acontecendo que precisa melhorar até mesmo a nível de incentivar, de fomentar eles de forma a crescer, ou atividade de grupos, e a Secretaria de Esporte de Juiz de Fora que tem atividades físicas diversas em alguns bairros próximos ao UBS, mas não são todos, né? Eu tive, infelizmente, né, a gente perdeu na manhã de ontem, foi enterrado o Júlio Gasparetti, que era o secretário de esporte. Meu sentimento à família, eu conheço a família dele, tudo, até cumprimentei. Mas eu tive com ele no começo do ano, falando com ele a respeito daquela Olimpíada do Idoso, que é um negócio bacana, mas totalmente desconexo, não é divulgado, não tem uma influência na cidade. Tá, é a Olimpíada do Idoso lá e acabou, jogos abertos, alguma coisa que chama assim. Então, essas coisas precisam de aprimorar, né? E também é o que você coloca, a cidade ela precisa de enxergar o idoso, passar a enxergar o idoso, que hoje nós já somos próximos de 95 mil idosos, segundo o censo do IBGE de 2010. Então, ou seja, nós estamos 10 anos, a gente já passou disso aí, com certeza. Somos a terceira cidade de população de idosos, que cidade com mais de 500 mil habitantes no Brasil. Então, ou seja, existem algumas especificações na cidade que ela tem que se empoderar dessas informações e partir para cima em busca de recursos também, né? A gente pede para Porto Alegre e Rio de Janeiro. Então, ou seja, a gente tem em Minas Gerais. Nós somos a primeira, tirando Porto Alegre e Rio de Janeiro, nós somos a primeira em cidade que não é capital, que tem população de idosos em perímetro urbano. Então, a gente precisa, de fato, de empoderar em cima disso e buscar recursos para poder fortalecer. Mas eu queria agradecer muito, né, a presença de vocês. Vamos marcar uma próxima bate-papo com relação às ILPIs, com relação a essa questão da institucionalização em Juiz de Fora, envolvendo também as questões da iniciativa privada, só que às vezes mais por amor do que privado, né? Porque a gente sabe que tem uns que realmente têm recurso financeiro para sustentar uma estrutura grande. Tem uns que entram, mas muitas das vezes não tem a estrutura que precisa, passa muita dificuldade e tal, a gente sabe de tudo isso. Então, assim, a gente precisa de melhorar essa estrutura da cidade, porque na velocidade que está, é difícil tentar enxergar Juiz de Fora de uma rede de institucionalização forte, né? É difícil. Não tem como no futuro não ter essas redes para poder atender o idoso que necessita de fato de ser acolhido. Eu queria agradecer a Lidiane Charbel, o senhor Antônio Carlos Estevam, muito prazer, muito obrigado por essa participação e convidar vocês para quarta-feira. Quarta-feira nós vamos falar de um tema, o tema é inteligência emocional e sucesso pessoal não tem idade. Então, assim, deixa eu passar essa justamente falar desse outro lado, né? Bora lá no abrigo. É só passar essa fase que eu vou convidar essa turma. Vai ser um prazer. É o melhor café de Juiz de Fora. Com certeza. A Lidiane já falou aí, ó. É o melhor café, não vamos tomar café. Né? Então, com certeza. Então é o seguinte, quarta-feira, 19 horas, estamos aqui com o Idoso em Foco e toda segunda, quarta e sexta, no mês de julho, estamos trazendo cada hora um tema que envolve o idoso, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez, desejar uma boa noite e até quarta. O Pitico colocou que amanhã ele vai estar participando de uma live sobre o idoso e a cidade no Facebook de Diego Novas, né? Está convidado amanhã às 19h30. Uma boa noite a todos, muito obrigado pela participação de todos e até a próxima. Valeu. Até a próxima. Obrigada. Obrigado a vocês.